Sim. Irmãos e irmãs, não nego o que acabaram de dizer sobre haver a palavra e obra de Deus fora da Bíblia. Mas nós crentes sabemos que a Bíblia foi dada pela inspiração de Deus. Amém. E as palavras registradas aqui são de Deus. Sim. Pode-se dizer que a Bíblia representa o Senhor. Isso mesmo. Crer no Senhor é crer na Bíblia. Crer na Bíblia é crer no Senhor. E afastar-se dela significa não crer nele. Isso mesmo. Nossa crença no Senhor só exige que nos apeguemos à Bíblia. Mesmo sem aceitar a obra de Deus nos últimos dias, seremos salvos e entraremos no reino dos céus. Amém. O nosso entendimento não pode estar errado. É isso mesmo. O irmão já está certo. O apóstolo Paulo deixou claro em 2 Timóteo que a Bíblia inteira foi inspirada por Deus. Quer dizer que cada palavra registrada na Bíblia é de Deus. Amém. E que a Bíblia representa o Senhor. Sim? Precisamos nos apegar à Bíblia, não aceitar a obra de Deus nos últimos dias. Sim. A vinda do Senhor Jesus será para nos levar para o reino dos céus. O Senhor não nos disse que devemos aceitar sua obra dos últimos dias. Amém. Portanto, se nos apegarmos à Bíblia, seremos levados para o reino dos céus quando o Senhor vier. Amém. Vocês ainda ousam negar isso? Irmão Jean e irmão Jean, vocês continuam a afirmar que crer no Senhor é crer na Bíblia e que deixar a Bíblia significa não crer no Senhor. Então, deixe-me perguntar. No passado, quando o Senhor Jesus estava pregando e trabalhando, seus seguidores tiveram que sair da Bíblia que tinham para aceitar as declarações da obra do Senhor Jesus. Ousam dizer que eles não eram crentes no Senhor? Não usamos. Aqueles fariseus resistiram e condenaram o Senhor Jesus exatamente porque eles se prenderam à Bíblia e foram condenados e amaldiçoados pelo Senhor. Qual é o problema? Apegar-se à Bíblia representa obedecer ao Senhor? Representa que alguém exalta e reverencia o Senhor? Quem é maior, a Bíblia ou o Senhor? Vocês não discernem se os fariseus eram pessoas que acreditavam no Senhor ou resistiam a Ele? Sim. Vocês ainda continuarão a seguir o caminho dos fariseus e a resistir ao Senhor? Não sabem o resultado final de quem resiste ao Senhor? Será que a punição dada aos fariseus não basta para nos acordar? Isso. Não devemos trilhar o mesmo caminho dos fariseus. Esse não é o caminho do Senhor. Nós temos que cuidar da nossa conduta. Não podemos tomar o mesmo caminho que os e das fariseus. nossas almas. Não é? A maioria dos religiosos confia nas palavras do apóstolo Paulo, que diz: toda a escritura é dada pela inspiração de Deus, ao determinar que tudo na Bíblia é a palavra de Deus e que quem se apegar à Bíblia será levado para o reino dos céus. Principalmente nos últimos dias, a maioria dos crentes no Senhor ainda acredita nisso. Mas esse ponto de vista está em conformidade com a verdade e os fatos? Alguma vez o Senhor Jesus disse que toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus? O Espírito Santo testificou disso? Não. Está certo, não mesmo. Isso foi dito pelo apóstolo Paulo. Muitos crentes usam essas palavras de Paulo como base para crer que cada palavra na Bíblia é inspirada por Deus e é a palavra dele. E isso não seria um erro enorme? Sim. Algumas pessoas creem que, mesmo sendo dita por um ser humano, é a palavra de Deus se estiver registrada na Bíblia. Esse ponto de vista não é enganoso e absurdo? Sim, verdade. É verdade. Os crentes no Senhor devem ter consciência de que a Bíblia é só uma testemunha de Deus e um registro que documenta a obra de Deus. A criação da Bíblia foi baseada na obra de salvação de Deus para a humanidade. Cada etapa do trabalho de Deus é preenchida com a batalha entre Deus e as forças malignas de Satanás. É, verdade. A palavra de Deus não é a única coisa registrada na Bíblia, pois há também palavras de várias pessoas, até mesmo de Satanás. Sim, verdade. E esse fato é claro. Está certo. Além das palavras de Deus, a Bíblia também contém as palavras dos apóstolos. Sim, como também as palavras dos fariseus e até mesmo de Satanás. Isso tudo é verdade. Sim. Digam, é sustentável dizer que cada palavra registrada na Bíblia é mesmo a palavra de Deus? Certamente não. Não é o caso. Isso não distorce a verdade e confunde preto com branco? Sim, distorce. Como as pessoas ainda desenvolvem tais crenças errôneas? Por que é que as pessoas não se atêm aos fatos?
Qualquer um que tenha lido a Bíblia sabe que ela contém os diálogos entre Deus e Moisés, diálogos entre Deus e Jó, entre Deus e seu povo escolhido, e entre Deus e Satanás. Sim. Quer dizer, então, que as palavras de quem conversa com Deus se tornam a palavra dele? Não, de jeito nenhum. Claro que não. Isso não é totalmente absurdo? Sim. Portanto, a crença de que toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é a palavra dele, de forma alguma é sustentável. Algumas pessoas insistem que as palavras de homens na Bíblia são a palavra de Deus. Isso é contrário à verdade. Isso simplesmente mancha Deus. Blasfema contra ele e ofende seriamente seus caráteres. É verdade. Ele está totalmente certo. Sim. As palavras de Deus são as palavras de Deus. Sim. As palavras dos homens são as palavras dos homens. Está certo. E as palavras de Satanás são as palavras de Satanás. Por que é que as pessoas se confundem? As palavras de Deus sempre serão a verdade. Amém. Palavras de homens jamais serão a verdade. No máximo, estão em conformidade com a verdade. Sim. Sim. As palavras de Satanás serão sempre mentiras e falsidades. Mesmo que ditas 10.000 vezes, ainda serão mentiras e falsidades. Amém. Pessoas sábias devem admitir esse fato. Amém. Sim. Somente os tolos insistirão em pontos de vista falsos. Sim. Isso ficará ainda mais claro depois de lermos outra passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Deus Todo-Poderoso diz: hoje, as pessoas acreditam que a Bíblia é Deus e que Deus é a Bíblia. Então, também acreditam que todas as palavras da Bíblia foram as únicas palavras que Deus proferiu e que todas elas foram ditas por Deus. Aqueles que creem em Deus pensam até que, embora todos os 66 livros do Antigo e Novo Testamentos tenham sido escritos por pessoas, todos foram inspirados por Deus e são um registro das declarações do Espírito Santo. Esta é a interpretação errônea das pessoas e não corresponde inteiramente aos fatos. Na verdade, a parte dos livros de profecia, a maior parte do Antigo Testamento é um registro histórico. Algumas das epístolas do Novo Testamento vêm das experiências das pessoas, enquanto algumas da iluminação do Espírito Santo. As epístolas paulinas, por exemplo, surgiram da obra de um homem. Todas resultaram da iluminação do Espírito Santo e foram escritas para as igrejas. Eram palavras de exortação e encorajamento para os irmãos das igrejas. Não eram palavras ditas pelo Espírito Santo. Paulo não podia falar em nome do Espírito Santo. Nem era ele um profeta e muito menos teve visões. Suas epístolas foram escritas para as igrejas de Éfeso, Filadélfia, Galácia e outras. E assim, as epístolas paulinas do Novo Testamento são epístolas que Paulo escreveu para as igrejas, e não inspirações do Espírito Santo, nem são declarações diretas do Espírito Santo. Se as pessoas consideram as epístolas ou palavras como as de Paulo como declarações do Espírito Santo e as adoram como Deus, só se pode dizer que lhes falta muito senso crítico. Para falar de forma mais áspera, será que isso não passa de blasfêmia? Como um homem poderia falar em nome de Deus? E como as pessoas podem se curvar diante dos registros de suas epístolas e das palavras que ele falou, como se fossem um livro sagrado ou livro celestial? Poderiam as palavras de Deus ser proferidas casualmente por um homem? Como um homem poderia falar em nome de Deus? É claro, isso seria... O homem não pode falar em nome de Deus. Graças ao Senhor. Portanto, nem tudo que está na Bíblia foi inspirado por Deus. Sim. A Bíblia contém as palavras de Deus e também as palavras de homens. Para distinguirmos quais palavras da Bíblia são de Deus e quais são de homens, precisamos apenas ver de quem são as palavras. Sim. Se forem faladas por Deus, certamente são palavras dele. Se forem faladas pelo homem, certamente são palavras de homens.
Claro que isso exclui palavras comunicadas por Deus por meio dos profetas. Se forem ditas por Satanás, sem dúvida são falsidades. É verdade, irmã. Distingui-las dessa forma é simples e prático. Que bom! Sim. Graças Ao Senhor. Graças a Deus. As palavras têm que vir do Senhor. Pensando e não no que dos foi homens. dito, quais palavras foram ditas por Deus? Quais foram ditas por homens? E quem foram os autores das epístolas? Elas estão declaradas com clareza na Bíblia. Estão sim. Então, por que estamos nos colocando contra os fatos e lidando com todas as palavras da Bíblia como sendo de Deus? Temos nos enganado com as palavras de Paulo, que dizem que toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus. Verdade. Com certeza. Parece que quem não entende a verdade pode ser facilmente enganado. Sim, é verdade. Ao confiar cegamente no homem e adorá-lo, fica fácil desviar do caminho verdadeiro. Sim. Não devemos confiar cegamente e adorar as palavras de Paulo no futuro. Sim, certo. Nós devemos diferenciar melhor. Sim. Sim. Ele tem toda a razão. É? Sempre devemos Vocês fazer não isso. distinguiram com clareza as palavras de Deus e do homem na Bíblia? Isso é necessário? Crer no Senhor é crer na Bíblia. Sim. A Bíblia representa o Senhor. Isso. Os pastores frequentemente dizem o mesmo. Como Realmente. isso pode estar errado? Sua crença está confusa. Está certo. Se cremos no Senhor, essa crença deve estar clara. Sim. Sim. Eles disseram isso de modo bem claro. Muitos crentes pensam que a Bíblia representa Deus, o Senhor. Que crer na Bíblia é crer no Senhor. E crer no Senhor é crer na Bíblia. Esse ponto de vista não parece errado. Mas para quem tem muita experiência, tal ponto de vista é intrinsecamente errado. Isso mostra que as pessoas acreditam em Deus, mas não o conhecem. Além disso, estão confusas sobre a relação entre a Bíblia e Deus. Se alguém ainda insiste que a Bíblia representa Deus e que crer na Bíblia é crer em Deus, deixe-me perguntar. A Bíblia salva as pessoas ou é Deus quem as salva? Deus salva as pessoas. A Bíblia substitui Deus e faz sua obra? Não. A Bíblia substitui a obra do Espírito Santo? Com certeza não. Absolutamente não. Deus criou os céus e a terra e todas as coisas. A Bíblia pode criar isso? Não pode. Quem é maior, então? Deus ou a Bíblia? Quem veio primeiro, Deus ou a Bíblia? Todos vocês já consideraram essas perguntas? Claro que sim. Nós falamos sobre isso. Nunca considerei. Se as pessoas ainda não enxergam através do senso comum que os crentes devem entender, elas realmente podem dizer que vivenciam a obra de Deus? Será que elas ainda não vivenciaram nenhuma das obras do Espírito Santo? Elas não têm nenhum conhecimento da onipotência e da sabedoria de Deus? Todos sabemos que Deus é o único Deus verdadeiro. É o Senhor da criação. Amém. Deus profere palavras, criou os céus e a terra e todas as coisas, e governa todas as coisas. Amém. Deus é espírito, mas pode se tornar carne, como filho do homem para falar e trabalhar entre os homens, e redimir e salvar os homens. Amém. Deus é real e está vivo. Amém. O Todo-Poderoso, que é, que foi e que está por vir. Amém. A Bíblia, por outro lado, é meramente um registro das duas etapas da obra de Deus, na era da lei e na era da graça. É um livro de história. Como a Bíblia pode se comparar a Deus? Sim. Por isso, não importa qual perspectiva, a Bíblia não representa Deus. Crer na Bíblia não é crer em Deus. E apegar-se a ela não é seguir Deus. A Bíblia é a Bíblia e Deus é Deus. Amém. A Bíblia e Deus são completamente distintos um do outro. Esse fato ninguém pode negar. É verdade. A comunhão de hoje nos fez compreender completamente. A Bíblia é a Bíblia, Deus é Deus. São completamente distintos. Sim. Depois de ouvir sua comunhão hoje, compreendo que a Bíblia não representa Deus de forma alguma. Está certo. Então,
Qual é a relação entre a Bíblia e Deus? Ainda não entendo. Por favor, nos comuniquem um pouco mais. Sim, nos comuniquem. Realmente gostaríamos de aprender mais. Por favor. Graças a Deus. O Senhor Jesus explicou essa questão de maneira bem clara. Por favor, abram em João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Irmã, leia para nós, por favor. Claro. Examinais as Escrituras, que julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão o testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Amém. Amém. O Senhor Jesus explicou a relação entre a Bíblia e Deus de modo bem claro. A Bíblia é uma testemunha de Deus. Ela não tem vida eterna e não concede vida ao homem. Somente Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Amém. Portanto, apenas ao aceitarmos Cristo, o seguirmos e obedecermos às palavras e à obra de Deus, nos últimos dias obteremos a verdade e a vida eterna. Sim. Graças a Deus. Sim. Assim será. Com certeza. Agora vamos olhar como ainda há muitas pessoas no meio religioso afirmando que crer no Senhor é crer na Bíblia e que deixar a Bíblia significa não crer no Senhor. Elas até acham que por se apegarem à Bíblia serão levadas para o reino dos céus. Vocês não acham que isso é totalmente absurdo? É realmente um absurdo. Isso é Você não inaceitável. acha Ela tem um razão. absurdo? Na verdade, a Bíblia é apenas uma testemunha de Deus e um registro da obra dele. Se as pessoas não compreenderem isso e continuarem a se apegar à Bíblia, então deixe-me perguntar, irmãos e irmãs. A Bíblia substitui a obra de Deus nos últimos dias? Não. Não. A Bíblia substitui Cristo ao expressar a verdade? Não. De jeito Não. Alguém obtém a verdade e a vida ao estudar a Bíblia e ao se apegar a ela? Não. Não. Se as pessoas temarem se apegar às Escrituras como os fariseus, isso prova que estão seguindo e obedecendo a Deus? Se apenas se apegarem à Bíblia, mas não aceitarem, nem obedecerem à obra de Cristo nos últimos dias, como podem obter a verdade e a vida, alcançar a salvação, ser aperfeiçoadas e entrar no reino de Deus? É verdade. Queremos entrar no reino de Deus. Não teria como. Sim, claro. Vamos ler mais algumas passagens com as palavras de Deus Todo-Poderoso, para compreender com maior clareza esse aspecto da verdade. Vamos sim. Está bem. Está bem. Com certeza. Fica Vamos muito por claro claro. dessa forma. Ela falou bem. Deus Todo-Poderoso diz: desde que existe a Bíblia, a crença das pessoas no Senhor tem sido a crença na Bíblia. Em vez de dizer que as pessoas acreditam no Senhor, é melhor dizer que acreditam na Bíblia. Em vez de dizer que começaram a ler a Bíblia, é melhor dizer que começaram a acreditar na Bíblia. E em vez de dizer que retornaram ao Senhor, seria melhor dizer que retornaram à Bíblia. Desta forma, as pessoas adoram a Bíblia como se fosse Deus, como se fosse sua força vital. E perdê-la seria o mesmo que perder sua vida. As pessoas veem a Bíblia tão elevada quanto Deus. E há até aqueles que a veem mais elevada que Deus. Se as pessoas estão sem a obra do Espírito Santo, se não conseguem sentir Deus, podem continuar vivendo. Mas assim que perdem a Bíblia, ou os famosos capítulos e dizeres da Bíblia, é como se tivessem perdido a vida. Eles acreditam em minha existência apenas no escopo da Bíblia. Para eles, eu sou o mesmo que a Bíblia. Sem a Bíblia, eu não existo. E sem mim, não há Bíblia. Eles não prestam atenção em minha existência, nem nas minhas ações. Mas, ao contrário, devotam extrema e especial atenção a toda e qualquer palavra das Escrituras. E muitos deles até acreditam que eu não deva fazer nada que deseje fazer a menos que esteja previsto pelas Escrituras.
Eles atribuem importância demasiada às Escrituras. Pode-se dizer que veem palavras e expressões como importantes demais, a ponto de usarem versículos da Bíblia para avaliar toda palavra que eu digo e para me condenar. O que eles buscam não é o caminho da compatibilidade comigo, nem o caminho da compatibilidade com a verdade, mas o caminho da compatibilidade com as palavras da Bíblia. E acreditam que qualquer coisa que não esteja em conformidade com a Bíblia, sem exceção, não é a minha obra. Tais pessoas não são os descendentes zelosos dos fariseus? Os fariseus judeus usaram a lei de Moisés para condenar Jesus. Eles não buscavam compatibilidade com o Jesus daquela época, mas seguiam diligentemente a lei à risca, a ponto de, no fim, pregarem o inocente Jesus à cruz, acusando-o de não seguir a lei do Antigo Testamento e de não ser o Messias. Ela tem razão. Qual era a essência deles? Não podemos deixar passar. Não era eles que não buscavam o caminho da compatibilidade com a verdade? Eram obcecados por toda e qualquer palavra das Escrituras, sem, no entanto, prestar atenção na minha vontade, nas etapas e nos métodos da minha obra. Eles não eram pessoas que buscavam a verdade, mas um povo que seguia rigorosamente as palavras das Escrituras. Não eram pessoas que acreditavam em Deus, mas um povo que acreditava na Bíblia. Eram, em essência, os cães de guarda da Bíblia, a fim de salvaguardar os interesses da Bíblia, de preservar a dignidade e proteger a reputação da Bíblia. Chegaram a ponto de pregar o misericordioso Jesus na cruz. Fizeram isso simplesmente para defender a Bíblia, para manter a posição de toda e qualquer palavra da Bíblia no coração das pessoas. Então, preferiram renunciar ao futuro e à oferta pelo pecado para condenar Jesus, que não se adaptava à doutrina das Escrituras, à morte. Eles não eram lacaios de toda e qualquer palavra das Escrituras? E quanto às pessoas de hoje? Cristo veio para liberar a verdade, mas elas preferiram expeli-lo de entre os homens a fim de ganhar a entrada no céu e receber a graça. Elas prefeririam negar completamente a vinda da verdade a fim de salvaguardar os interesses da Bíblia. E prefeririam, mais uma vez, pregar na cruz o Cristo que retornou na carne, a fim de assegurar a existência eterna da Bíblia. Como o homem pode receber a minha salvação quando seu coração é tão malicioso e a sua natureza é tão antagônica a mim? Amém. Isso mesmo. Isso. Certo. Realmente. As palavras de Deus, Todo-Poderoso, expõem os líderes religiosos que exaltam a Bíblia e prestam testemunho dela, mas que jamais exaltam nem prestam testemunho de Deus, que expuseram a verdade e a essência ao usarem a Bíblia para substituir ou personificar Deus, e que usam as palavras da Bíblia para resistir e condenar a obra de Deus. É verdade. Sim. Respondo completamente seu ódio à verdade e sua natureza satânica de oposição a Deus. Pensem em quando os fariseus
se apegaram de modo obstinado às Escrituras, delimitando Deus ao que estava dentro delas. Eles nunca procuraram a verdade, ou procuraram os passos de Deus. Embora o Senhor Jesus, ao pregar e fazer sua obra, tenha expressado muitas verdades e realizado muitos sinais e maravilhas, já demonstrando a autoridade e o poder de Deus, o que fizeram os fariseus? Não se importaram em como a pregação do Senhor Jesus era profunda ou como sua autoridade era grandiosa. Se elas não estivessem de acordo com as palavras das Escrituras, eles furiosamente condenavam o Senhor Jesus e resistiam a ele. E porque o Senhor Jesus expressou as palavras de Deus, eles condenaram suas palavras e blasfemaram contra elas. E por fim, eles acabaram crucificando o misericordioso Senhor Jesus. Sim. Expondo completamente seu ódio à verdade e sua natureza satânica de oposição a Deus. Sim. Os pastores e presbíteros de hoje são como os fariseus de antigamente. Fazem o que podem para exaltar a Bíblia e prestar testemunho dela, mas nunca exaltam o Senhor ou prestam testemunho dele. Além disso, não proclamam as palavras do Senhor, não prestam testemunho delas, nem de nenhuma verdade expressa pelo Senhor. Eles se especializaram em falar sobre o conhecimento bíblico e sobre teologia, espalhando teorias espirituais vazias, repletas de paradoxos, para enganar, controlar e limitar as pessoas. Dizendo: as palavras e obras de Deus estão registradas na Bíblia. Não existem declarações nem obras de Deus fora dela. Crer em Deus é crer na Bíblia. E deixar a Bíblia significa não crer em Deus. E só precisa se apegar à Bíblia para ser levado para o reino dos céus, fazendo com que todos acreditem, erroneamente, que a vida eterna está contida na Bíblia. E que só é preciso se ater à Bíblia para entrar no reino dos céus e receber a vida eterna. Antes que percebessem, a Bíblia substituiu a posição de Deus no coração das pessoas. Todos acreditam cegamente na Bíblia e a adoram. Tratam a Bíblia como se a Bíblia fosse Deus. De modo imperceptível, a Bíblia se tornou uma maldição para os crentes. E o Senhor perdeu completamente seu lugar no coração das pessoas. Sim, é verdade. É mesmo verdade. Qual seria a consequência disso? A fé das pessoas e seu conhecimento sobre o Senhor são reduzidos a nada. Essa é a consequência de deixarmos pastores e presbíteros explicarem a Bíblia. Não é mesmo assim? Isso mesmo. Sim. Suas comunhões são mesmo esclarecedoras. Nunca pensei que a Bíblia a qual nos apegamos se tornaria uma maldição que nos cega. Isso. Parece que é melhor não termos tanta fé cega na Bíblia. Sim. É muito, perigoso. muito perigoso. Não podemos ter uma fé cega na Isso Bíblia. mesmo. Verdade. Me sinto envergonhada. Depois de ouvir suas comunhões. Creio no Senhor há vários anos. E ainda assim, não fui atenta ao praticar e vivenciar suas palavras. Nem busquei a verdade ou a vontade do Senhor em suas palavras. Tem razão. Só me concentrei em me encher de conhecimento bíblico e de doutrinas. Pensando que, quanto mais conhecimento eu tivesse da Bíblia, mais estaria buscando o coração do Senhor. E que ter um vasto conhecimento da Bíblia e das doutrinas era o mesmo que conhecer o Senhor. No final de tudo, eu não entendo absolutamente nenhuma verdade. E não tenho nenhum conhecimento do Senhor. O Senhor não tem lugar no meu coração. Isso. Não acredito que vi a Bíblia como maior do que o Senhor. Absurdamente. Pensando que crer no Senhor é crer na Bíblia, que exaltar a Bíblia é exaltar o Senhor e testificar por Ele. Isso. Sim, É isso verdade. mesmo. Me desviei do caminho do Senhor há muito tempo e nem sabia.
Minha crença no Senhor era muito confusa. Temos todos sido assim. São as palavras de Deus Todo-Poderoso que corrigem meu grande erro em como creio no Senhor, Sim, é. me livrando de seguir o caminho errado. Amém. Graças ao Senhor. Sim. De agora em diante, não serei mais controlada pela Bíblia, nem ficarei presa a Isso. ela. Isso. Devo ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. Amém. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Amém. Deus. Graças a Deus Graças a Todo-Poderoso. Deus. Graças a Deus. Devemos ler mais as palavras de Deus Todo-Poderoso. Vamos ler. Acho que sim.